Quando o assunto é o espaço, nós dispomos de uma fonte de lendas urbanas que parece ser inegostável, Hollywood. A indústria cinematográfica é campeã em disseminar mitos sobre o que se esconde além da nossa atmosfera, e não é nem só isso que eles se enganam. Neste vídeo, listamos alguns mitos comuns sobre o espaço nos quais já não devíamos mais acreditar. Nós explodimos no espaço. Muitas vezes, os cineastas não estão preocupados com fatos, eles usam e abusam da licença poética, a fim de fazer uma cena parecer mais interessante. Com os filmes, aprendemos que no instante que um ser humano é exposto ao espaço exterior, sem uma roupa de proteção, ele é um caso perdido, e que muito provavelmente vai explodir em uma nuvem de sangue e vísceras. A exposição ao espaço definitivamente mata, mas não de imediato e não de uma forma tão visceral. Um ser humano pode sobreviver exposto ao espaço por cerca de meio minuto, com nenhum dano permanente. Não vai ser agradável, mas não é uma morte instantânea. Você provavelmente iria morrer de asfixia devido à falta de oxigênio. Um filme que mostra isso direito é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vênus e a Terra são idênticos. Muitas vezes dizem que Vênus é o nosso irmão gêmeo, mas isso não deve lhe dar a impressão de que ele é exatamente como o nosso planeta. Essa ideia surgiu principalmente quando não sabíamos exatamente como era a superfície daquele planeta. A temperatura da superfície de Vênus gira em torno de escaldantes 465 graus. Sua pressão de superfície é cerca de 90 vezes a da Terra, equivalente à pressão a 1 quilômetro abaixo da superfície do oceano. E lá não existem estações. O planeta, o vizinho mais próximo da Terra, leva 243 dias para girar em torno de seu próprio eixo e na direção oposta, comparado às velozes 24 horas de rotação de sua irmã, a Terra. Graças aos novos dados, os cientistas sabem que a atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, o que dá uma demonstração do que um aquecimento global descontrolado é capaz de gerar. Por causa do calor extremo, a água está presente apenas na atmosfera, de modo que não há oceanos, e, portanto não há praias. Ventos fortíssimos chicoteiam o planeta. Suas nuvens cinzentas são compostas de gotículas de ácido sulfúrico e não água, e ao contrário do que se acreditava anteriormente, há raio em Vênus. Em outras palavras, como se não bastasse Vênus ser quente o suficiente para derreter um iglu em milissegundos, lá também é possível ser atingido por um raio vindo de céus não tão azuis. O Sol é uma bola de fogo. O Sol realmente brilha e emite calor, mas essas não são reações causadas por fogo, como que usamos aqui na Terra. O que faz o Sol nos aquecer e iluminar é a reação nuclear que acontece em toda sua extensão, que também causa combustão. O Sol é amarelo. Peça a qualquer um para desenhar um sol e esta pessoa vai imediatamente pegar o lápis de cor amarelo. Parece normal, afinal é assim que fazemos desde que aprendemos a desenhar uma casinha, com aquela bola amarela sorrindo no canto superior. Se quisermos ainda mais provas, poderíamos apenas ir lá fora e olhar para o sol, que definitivamente parece ser amarelo. Porém, o enxergamos desta forma graças à nossa atmosfera. Aquelas fotos da NASA com o sol amarelo são normalmente modificadas para que elas sejam mais reconhecíveis. No entanto, a cor real do Sol é branca. A Terra fica mais próxima do Sol no verão. Então, a Terra não fica mais próxima do Sol durante o verão. O que acontece é que seu eixo orbital fica mais inclinado no sentido da estrela. É verdade que a Terra realmente fica mais próxima ou mais distante do Sol ao longo do ano. A proximidade entre os corpos, que costuma ser de 150 milhões de quilômetros, pode reduzir durante o periélio, maior proximidade, para 147 milhões de quilômetros. No afélio, menor proximidade, a distância pode ultrapassar os 152 milhões de quilômetros. Entretanto, não é isso que origina as estações do ano. Som no espaço. Filmes raramente acertam som no espaço, o que nem é assim tão absurdo quando se pensa que quando você está gastando uma fortuna para filmar uma explosão ou uma morte dramática, você definitivamente quer que o público ouça. No entanto, o espaço significa nenhuma atmosfera, o que significa que não há por onde as ondas sonoras navegarem. Mais uma vez, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, acertou nisso. No entanto, isso não deve sugerir que não há som no universo além do nosso planeta. Se você for para outro lugar com uma atmosfera, haverá som, mas provavelmente vai ser um pouco estranho. Em Marte, por exemplo, o som será mais agudo. Você pode viajar através de um cinturão de asteroides, mas não do jeito que está pensando. Este todos nós sabemos de Star Wars. Han Solo nos mostrou que ele é um pilotão mauzão pilotando a Millennium Falcon.
através de um cinturão de asteroides mortal e chegando ao outro lado inteiro, apesar de ter chances de sobrevivência quase zero. Isso seria impressionante, exceto pelo fato de que você também provavelmente poderia fazer a mesma coisa, e a parte mais difícil seria conseguir uma nave espacial. Tal fato se deve a uma das principais coisas que os filmes são ruins quando se trata do espaço: retratar com precisão o seu tamanho. Se fossem mostrar as coisas como elas realmente eram, eles mostrariam uma tela preta com um pequeno ponto aqui e ali, que era para ser um planeta ou algo assim. A ideia aqui é que o espaço é grande, muito grande, mesmo se um cinturão de asteroides tiver milhões e milhões de asteroides. Você tem que ser a pessoa mais azarada do universo para bater em um deles. Não é impossível, mas as chances são astronômicas. O nosso próprio cinturão de asteroides, por exemplo, tem milhões de objetos, possivelmente muito mais, dependendo de quão pequeno um objeto pode ser. A maior coisa nele é Ceres, um ex-asteroide, agora classificado como um planeta anão, com aproximadamente 950 km de diâmetro. A distância entre dois objetos no cinturão de asteroides varia na casa das centenas de milhares de quilômetros. As chances de acertar um deles é de 1 em 1 bilhão. Até agora temos 11 sondas enviadas para o cinturão sem incidentes. Você pode ver a Grande Muralha da China a partir do espaço. Esse fato é tão difundido que até parece uma daquelas mentiras que, de tão repetitivas, viram verdade. Contudo, numa era tão envolvida com a internet, é estranho que essa lenda ainda seja levada a sério. Os buracos negros vão sugar tudo. Se o Sol se transformasse instantaneamente em um buraco negro hoje à noite, nós não acordaríamos sendo rapidamente sugados pela sua goela mortal. Nós eventualmente congelaríamos até a morte, mas isso não tem nada a ver com o enorme, mas infundado, medo dos buracos negros. Os buracos negros devem obedecer a outras leis da física, e o poder gravitacional do Sol seria o mesmo se fosse de alguma forma transformado em um buraco negro. Os buracos negros têm massa finita, e portanto, força gravitacional finita. Ninguém sabe ao certo o que acontece com as coisas puxadas para dentro de buracos negros, mas sabemos que elas não possuem supergravidade. A Terra é redonda. Desde tempos antigos, já se sabia que a Terra era redonda, embora algumas sociedades tenham resistido a essa ideia por muito tempo, mas ainda, nos dias de hoje, persiste a dúvida: o nosso planeta configura-se como uma esfera totalmente perfeita, ou seja, com um raio igual em todos os seus pontos? Primeiramente, é importante que consideremos que a ideia de uma esfera matematicamente perfeita dificilmente será encontrada na natureza e em todo o universo. Essa concepção é basicamente uma construção intelectual humana e dificilmente se manifesta de maneira exata, de forma natural. Nesse sentido, o modelo mais exato para expressar a forma da Terra é o geóide, ou seja, um formato quase esférico, mas com diversas deformações, diferenças de gravidade em vários de seus pontos e acúmulo de massa de maneira irregular ao longo do seu volume total. Além disso, as diferenças de altitude e profundidade não permitem também que o planeta seja exatamente redondo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para receber nossos próximos vídeos. Comente aí embaixo o que achou deste vídeo e deixem sugestões de temas para novos vídeos. Até a próxima, falou!